Exaltamos para todo sempre o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Jesus Cristo de Nazaré, a quem nós rendemos toda a honra e toda a glória. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 107, Palavra Poderosa. E o tema proposto para esse momento fala a respeito de batalha espiritual na sua segunda edição. E dentro de uma abordagem vamos falar um pouco sobre guerreiros de Deus, né? Sempre exaltamos o nome do nosso rei porque ele é o nosso supremo comandante. Ele que vai à frente e vence as nossas batalhas. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 5, diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Já em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, nós encontramos o seguinte registro: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Encontramos, queridos, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 1 e seguimos até o versículo 11, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Veja, é para perturbar mesmo. O evangelho perturba o ímpio. Porque o dia do Senhor vem. Já está próximo. Dia de escuridade e de densas trevas. Dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. De geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que se abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás, um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos. E como cavaleiros assim correm, estonteando como carros vêm, saltando pelos cumes dos montes, crepitando como chama de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos. Todos os rostos empalidecem. Corre como valentes, como homens de guerra. Sobem muros. E cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros. Cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade. Correm pelos muros. Sobem as casas pelas janelas. Entram como ladrão. Diante deles, treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande
é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Amados, este é o exército que Deus está levantando sobre a face da terra nesses últimos dias. Creia nisso. O ministro, o comandante, portanto, deverá ser claro nas suas ordens. Quando guerrear, quando parar, quando se posicionar e de que maneira. Em Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 até o versículo 8, há tempo para todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 7 ao 11, e assim, que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não o derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Amados, então perceba que a mensagem precisa ser muito clara, objetiva, característica do guerreiro. O que nós podemos falar sobre isso? 1 Coríntios, ou melhor, 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículos 8, 14, 18 e 38. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seus rostos eram como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. Percebe? Então entrou o espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também, todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Amados, essa tem que ser a característica do guerreiro. Determinado, firme, firmeza de propósito. Nós somos guerreiros de Jesus Cristo. Entenda isso. Os mais fortes soldados que o mundo já conheceu. Tome essa posição. Nada de fraqueza, nada de desânimo, nada de melancolia. Amados, nós não demonstramos dor, medo e nem fraqueza em meio ao sofrimento. Esse deve ser o posicionamento de um guerreiro. Temos as mãos firmes e a postura perfeita. Queridos, nós temos consciência que a fera se aproxima. Portanto, o medo é uma constante. Porém, em resisti-lo, nos tornamos mais fortes. Amados, nós temos consciência de que somos responsáveis por tudo que falamos. Então entenda que
retirada, redenção, fracasso, medo ou morte não fazem parte do nosso vocabulário. Não fazem parte. Não há razão para sermos gentis em combate. Não há lugar para ternura. Sofrimentos, sentimentos ou fraqueza. Somente os duros, os fortes, os determinados, os fiéis e os disciplinados podem ser chamados de guerreiros de Jesus Cristo. Aleluia. Ah, queridos, nossa união, ela é impenetrável. Um protege o outro. E temos consciência que uma só brecha pode ser fatal. Portanto, marchamos pela liberdade do nosso povo. Entenda. Entenda, portanto, queridos, que a liberdade não vem de graça. Por ela, nós pagamos um alto preço. Lutamos, 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 até Deus encerrar o combate. Quem encerra o combate é Deus. Portanto, entenda, somos obstinados até a morte. Em combate, não recuamos 1 milímetro sequer. E sabe, a única coisa que lamentamos é que somos poucos para oferecermos como libação ao nosso Senhor. De maneira que sofrer e morrer pela causa do Senhor Jesus Cristo é o nosso maior privilégio. Agora entenda que nessa condição, de todos os guerreiros reunidos contra nós, não há um sequer que dê conta do recado. Sabe por quê? Somos vocacionados. Fazemos o que fomos treinados para fazer. O que fomos chamados para fazer. O que nascemos para fazer. Portanto, amados, somos emissários do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses. Aleluia. O segredo da nossa força é que nós falamos a mesma língua, estamos unidos e o nosso Supremo General é Jesus Cristo. E aí vem o apelo, o convite. Se você deseja ardentemente adotar essas regras como estilo de vida, venha para o treinamento. Venha. Juntos vamos colocar essa cidade, essa nação de cabeça para baixo. Aleluia. Eu te aguardo. Eu aguardo a sua resposta. Fizemos aqui uma convocação. Eu aguardo a tua resposta. Vamos caminhar juntos. E vamos fazer diferença no tempo em que estamos vivendo. Conforme disse Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele diz: Tu, porém, eu te convido a ser um grande porém na história. Eu te convido a ser diferente, a não ser um crente nominal, mas ser alguém que onde chega, Satanás treme. E os homens são preenchidos de temor de Deus no seu coração só pela tua presença. Que o Senhor te abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.